para a gente dar início, tá? Quando eu compartilhar a tela, vocês me avisem se está aparecendo para vocês, tá? Tá aparecendo o slide para vocês? Ah, não, professora. Não? Não. Tá aparecendo o quê? Minha imagem? Só a senhora mesmo. Nada também? É só a senhora mesmo. Só alguém mais tá vendo alguma coisa do slide? Não estou vendo nada, professora. Eu aqui também não estou conseguindo ver, não. Nada de slide. Então, deixa eu ver aqui. Para mim também não apareceu. Só o Sombra. Tá, Oi, professor. Aqui também não apareceu na tela. tá, tô vendo aqui. Ah, entendi. Compartilhar. Tá. Agora sim, agora nós estamos vendo. Ah, sim. Pronto? Estão conseguindo ver? Sim. Sim. Ah, então, vamos lá, né? Aqui, a nossa disciplina é estrutura e funcionamento da educação fundamental, né? Curso do magistério, né? Eu só vou entrar aqui pelo meu celular. Um minuto. Tá carregando. Quem está. A questão de compartilhar a tela é porque quem está entrando tem que sair para poder aceitar. Aí é complicado. Estão vendo novamente, né? Sim? Ah, professora, tá sim. Tá. Deixa Sim, está vendo. eu entrar aqui pelo meu celular. Sim, professor, agora estou vendo.
Só um minutinho, então. Deixa eu desligar ele. Deixa eu ver se vai dar. Eu tô vendo. Mesmo eu com minha câmera tá dando eco do que no som. Não, deixa eu... Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, professora. Sim, professora. Sim, professora. Então, vamos lá. Então, assim, gente, não tem como a gente ter uma aula sem a interação professor e aluno, né? Então, assim, a aula não é só eu sozinha aqui ministrando, ainda mais à distância, né? Então, eu preciso da participação de vocês, né? Eu preciso que vocês participem junto comigo, né? Tipo assim, essa interação precisa haver. Ah, professora, eu acho que isso é assim, eu entendi que o texto é dessa forma e tal. Porque aí a gente vai tendo uma aula participativa, uma aula interação entre professor e aluno. Vocês serão futuros educadores, futuros professores, não sei se alguns já são, mas é preciso que de já a gente tenha essa interação entre professor e aluno, que vocês conversem comigo, que vocês dialoguem comigo, que vocês digam, olha, professora, a aula foi interessante, esse texto é interessante, essa frase é interessante, porque diz isso e isso, porque senão vai ficar só que eu falando aqui, né, e vocês, né, precisam interagir comigo. E aí vocês estão vendo aí, né, o slide, eu já falei quem eu sou, já me apresentei. Então, o objetivo dessa disciplina, né, é proporcionar as condições para que você compreenda esse sistema e reconheça como um elemento da reflexão sobre a realidade educacional brasileira, né? Então, a gente vai falar aqui sobre a realidade da educação brasileira, né? E a nível de Brasil, e a gente vai fazer uma análise crítica do sistema educacional e da educação em si. Né? Nós temos um objetivo específico que nós vamos o quê? Analisar criticamente a organização do sistema de ensino, né? Então, a gente vai ver como que é esse sistema de ensino, como que funciona, como que as leis é claro que existe, a gente sabe, mas a questão é, as leis existem, mas elas são colocadas, né, em práticas. Sabemos, segundo a Constituição Federal de 1998, que todos têm direito e acesso à educação, né, ao acesso à educação, uma educação boa e de qualidade, né? Então, durante essa disciplina de hoje e a próxima, nós vamos analisar essa educação, analisar as leis e ver se realmente a educação está sendo de qualidade, né? Nós vamos também conhecer o funcionamento da educação infantil e do ensino fundamental. Nós vamos também refletir sobre a realidade brasileira do ensino através de leituras e atividades práticas a partir das leis de diretrizes e bases da educação nacional. Né? Então, esses são objetivos específicos, objetivos geral da nossa disciplina. Então, a nossa metodologia. Nós vamos usar as aulas online, diz possível, apresentação de seminários, se der, coloquei aqui, mas não significa que vai ter, né? E produção de texto, que vai ser... É por isso que eu peço que tudo que vocês ouvirem aqui da aula, tudo que vocês acharem interessante, tudo que for apresentado aqui, depois eu posso até passar uns slides para vocês,
vocês anotem, né, no caderno de vocês. Não tem como vocês sentar aí do outro lado para assistir aula se não tiver um caderno, né, e uma caneta na mão, né? Então, e os nossos recursos usados serão o quê? O WhatsApp, né, e o Google Meet. Eu vou ter que ficar voltando novamente para a gente entrar na aula, para ver se ainda tem alguém querendo entrar. Porque a questão chata é isso, que se todo mundo não entrar no começo, ou então na hora certa, eu tenho que ficar saindo da apresentação para poder aceitar. Então, nós temos aqui isso. Aí a gente entrando e a gente não continuou. Vou apresentar, depois a gente dá uma olhada lá. Antes de eu começar, deixa eu colocar o meu para carregar, que vai descarregar. Todo mundo pegou o caderno, lápis, caneta. Muito bem. Deixa eu ver como é que está o cabelo. Então, vamos lá. Estão vendo novamente o slide, né? Sim. Então, vamos lá. Nós vamos iniciar a aula hoje, antes da gente entrar mais para a parte, de fato, da disciplina sobre as leis, sobre a educação, né, sobre o ensino infantil, educação fundamental. A gente vai falar um pouco de Paulo Freire, que é um dos maiores escritores, autores que fala sobre a educação, né? De fato, mesmo assim, sobre a educação infantil. Então, assim, Paulo Freire, ele tem umas frases bastante interessantes sobre a educação. Nós vamos aqui, antes de iniciar, de fato, a entrar no que eu falei, né, das leis e tudo, nós vamos analisar um pouco as falas de Paulo Freire, né, ele que é um educador, não sei se vocês, nas outras disciplinas de vocês, já chegaram a ver ele, eu creio que de fato, sim, né. Então, qual é a nossa didática agora, né? Nós vamos ler as frases, né? E eu vou perguntar para vocês, e eu não quero ouvir nem só um, nem dois ou três, mas mais pessoas falando o que vocês acharam dessa frase, né? O que Paulo Freire quis dizer com essa frase. E aí, como eu não estou podendo olhar o chat agora, eu prefiro que vocês liguem o microfone, não é? E falem, tá? O que vocês acharam para que todos possam ouvir, porque não vai ter como eu estar lendo aqui, deixa eu ver aqui. Se eu consigo. Todas as mensagens, tá?
Então, vocês estão vendo aí, né, a primeira frase, né, de Paulo Freire, né, que ele fala aí, realmente. Então, assim, a primeira fala, né, de Paulo Freire é que ele diz: a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca, né? E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. O que vocês acharam dessa frase de Paulo Freire? Quando ele diz: ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. O que vocês acharam dessa frase? E aí, gente? Eu entendi assim, professora, que ele quer, assim, no que eu pude entender, que ele quer falar que a alegria está em tudo que se faz, que se busca, aprender. Então, a alegria, ela vem disso, né? Porque tudo que você foca em buscar, em conseguir, em conquistar, vem uma alegria junto com você. Então, o aprender a cada dia, é buscar, é a motivação de você lutar pelos seus objetivos. Foi o que eu pude entender. Sim. Mais alguém? Mais alguém gostaria de falar sobre essa frase? Bora lá, gente. A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria, né? Então, assim, Paulo Freire, ele chega a dizer em um texto que, para uma criança aprender, ele tem que aprender brincando, né? Ele tem que aprender entre as entrelinhas, né? E é isso que ele vem dizer também nessa frase reafirmar, né? Ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, né? Fora da boniteza e da alegria. Para a gente ensinar, aprender, a gente tem que procurar, né? A gente tem que buscar. E também é preciso ter essa alegria e esse ânimo para ensinar, e a criança precisa ter para aprender. Então, é preciso que o professor busque para ensinar, procure para ensinar, e é preciso que ele, dentro dessa boniteza que Freire fala, e dessa alegria, a criança possa aprender. Né? Então, isso é para nós e para vocês que serão futuros professores. Quando vocês estiverem ministrando as aulas de vocês na educação infantil, né, é pensar qual é essa boniteza que Freire está falando, de qual é a alegria que ele está falando. Como cativar uma criança? Como conseguir que aquela criança ela foque na minha aula? Como conseguir na minha didática, na minha metodologia, na minha forma de ensino, que aquela criança goste da minha aula, que ela goste do conteúdo da matemática, do português, da ciência, né? É da história, da química, da física, depois já para o ensino fundamental, né? Então, assim, é fazer os meios de que aquela criança goste daquela disciplina e da forma e da metodologia da didática que você está usando. E para isso eu preciso buscar. Aprender não se dá fora do processo da busca. Como que você vai ser professor e você não vai buscar? Você não vai buscar se aperfeiçoar. Você não vai buscar metodologias, formas de dar aula, né, melhores. Então, não adianta apenas ser professor.
é ter essa questão da busca, de tentar melhorar, de tentar buscar os melhores meios. Professora, mas eu fui dar aula, preparei toda uma aula. Quando eu cheguei lá, eu me frustrei porque eu vi que não dava para dar a minha aula que eu preparei, que as crianças eram assim, assim, assim. E aí, nesse momento, o que a gente precisa? Ter essa boniteza e ter essa alegria e ter esse jogo de cintura e dizer, olha, a minha metodologia não vai dar certo. Eu queria ela aqui, mas não vai dar certo. E aí eu preciso mudar. O professor, ele tem que ter isso. Nós estamos aqui apenas numa introdução para entrar nessa educação infantil. Nós estamos aqui tendo uma introdução com Paulo Freire para saber, quando nós estivermos nas leis, que vocês vão ver, e aí a gente vai ver se isso consegue ser aplicado ou não, né? Então, o professor, ele precisa ter jogo de cintura para mudar. Tem vezes que você vai com toda aquela vontade, com toda aquela expectativa, e aí, quando você chega lá, não dá para você madrugou preparando uma aula, você chega lá e você fala, mas eu vou mudar. Porque às vezes a gente tem que se adequar àquele contexto da criança. Será que a forma da metodologia que você passou, os métodos, se encaixam naquela realidade? Se encaixam naquele meio? Se encaixa na cultura da comunidade, na cultura da escola, na cultura de vida dos alunos? Então, para a gente montar uma aula, para a gente ir para uma escola, para a gente ministrar aquela aula, nós temos que ver, será que essa metodologia vai dar certo? Né? Então, é isso que Freire também, quando ele fala dessa busca, é essa busca de tentar entender a realidade do aluno, de o que está à sua volta, para que então eu possa encaixar, né, naquele perfil dos alunos, no perfil da escola, no perfil que a comunidade passa. Né? Mas eu não estou dizendo para ninguém fugir do currículo que está posto lá na escola, mas por meio do currículo, por meio que você vai montar a sua aula, você vai dizer, eu vou trabalhar por aqui, eu vou caminhar por aqui, porque agora eu já sei a realidade dos alunos, eu já sei qual é a forma, do jeito que eles aprendem. Né? E aí você vai ver que as coisas podem ir para frente. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa sobre essa primeira frase? Mais alguém, gente? Bora lá, vamos interagir, né? A pessoa, se você estiver na sala desse jeito, como é que vocês conseguem? Professora, e também tudo que a gente for fazer, né, fazer com amor, né, carinho, sorriso no rosto, né, porque as crianças, elas gostam, né, de positividade, né, em um adulto. Então, eu acho também isso muito interessante. Sim, é interessante, né? A outra frase dele, né, para a gente dar continuidade é: a educação, qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento posto em prática. O que vocês acharam dessa frase? O que essa frase quer dizer? Professora, eu acho que essa frase fala sobre a capacidade de pôr em prática o que foi ensinado, né? A aplicação do conhecimento. Sim. É isso. Sim. Mais alguém? E aí, gente? Nós estamos fazendo um curso para magistério, curso para ministrar aulas para crianças. Se nós não conseguimos aqui interagir numa aula teórica, dificilmente a gente vai conseguir dar conta de uma sala de 40 crianças de uma vez. Então, se a gente não conseguir falar dos nossos colegas que a gente já tem proximidade sobre essa frase, né? A educação, qualquer que ela seja, é sempre uma teoria do conhecimento posto em prática. Nós estamos fazendo o que agora nessa aula? O curso de magistério, ele é prática ou teoria, gente?
No meu Teoria, ponto de professora. vista, é uma teoria, professora. É prática. Teoria. É teoria Teoria ou e prática? prática, às vezes, né? Prática, professora. Tá. Mas é mais teoria ou mais prática? Mais prática. Nós estamos, por exemplo, nós estamos aqui, o curso de magistério, ele se assemelha também a quase que a pedagogia, né? Só que a pedagogia é mais ampla. Mas é essa questão. No curso de magistério, na pedagogia, qualquer formação, você está se preparando para ir para a sala de aula. Então, o curso, ele é teórico, lembrando que tem a parte prática, que é a parte do estágio, que é o estágio dentro do curso, é a parte que vocês vão estar ali se preparando para ver como que é a sala de aula, o que vocês vão encarar depois do curso. Então, estar aqui no curso agora é teoria. Então, eu posso falar da teoria, pô, gente, ser professor é isso, ser professor é aquilo, ser professor é igual a vocês falaram aqui, né, é ter amor, é isso. Nós estamos na teoria. E ser professor é ter um sorriso no rosto, é dar aula com amor, com entusiasmo, sabe? Isso é a teoria que nós estamos vendo, né? Isso é o conhecimento que nós estamos vendo. Quando Paulo Freire fala que o professor tem que buscar, né, que ele tem que... Então, é a teoria, mas essa teoria, segundo a frase, o que ela precisa? Ela precisa ser posto em prática. Prática. E aí aqui, a gente não vai dizer que ser professor é fácil. Eu não vou chegar aqui nessa aula para vocês, não, gente, ser professor é bom demais. Mas aqui nós estamos apenas na teoria. E quando vocês estiverem na prática? Como é que vai ser? Ah, nós acabamos de dizer que nós temos que dar aula com amor, com alegria. Será que todos os dias nós vamos chegar com aquela alegria? Quando a gente vê a dificuldade, às vezes, da estrutura de uma escola, quando você vê, às vezes, a falta de educação de uma criança, quando você chega estressado, quando você não dá conta da sala de aula. E aí? Quando você vê que você teve todo um tempo para montar um plano de aula, uma metodologia, quando você chega lá, você não consegue, porque uma criança grita, a outra pula, a outra chora, a outra belisca, a outra morde o outro puxa o cabelo, o outro sai para fora da sala de aula. E aí? Tudo aquilo que a gente aprendeu na teoria, tudo bonitinho. Isso que eu estou colocando, vocês vão passar por isso. Aqui, nós estamos preparando vocês para ser futuros professores. E nós não vamos dizer que vai ser uma maravilha, um mar de rosas. Porque senão a gente estaria mentindo. Quando nós estivermos nas aulas mais para frente, vocês sabem, vocês veem o contexto que a gente está. Vocês veem, às vezes, uma forma de educação, vocês veem, às vezes, que não tem, a educação, às vezes, não é uma educação de qualidade. Entendeu? E aí vocês vão estudando esses autores, vocês vão ver, não, professora, mas na teoria é uma coisa, mas na prática é outra. Ah, é isso que Freire quer dizer. Ele quer dizer que a teoria e o conhecimento é uma coisa, agora, quando for colocada em prática, é outra. Vai ficar bem? Eu não tô. Então, assim, o professor, ele precisa ter esse jogo de cintura, para ele sair da teoria e ir para a prática. Né? Então, o professor precisa ele ter o pé no chão, né? A teoria é bonita, mas na prática é que a gente aprende de fato. A questão é, eu sou formado em magistério, sou pedagogo e sou pedagoga. Tem prática? Não tenho. Vamos ver na prática. Porque um curso todo mundo consegue fazer. A prática, na realidade, é a dura, né, professora? Um curso de pedagogia todo mundo consegue fazer, o magistério não consegue fazer, passar na prova, passar no seminário, passar de disciplina.
Nós precisamos saber se nós somos bons professores, mestres, profissionais, quando nós estivermos na sala de aula, quando nós estivermos lidando com as crianças, com essa interação. É para isso que esse curso, não é, ele está preparando vocês, né? Mais alguém gostaria de dizer alguma coisa sobre essa frase? Então, vamos lá. Outra frase de Freire é, lembrando que nós estamos tendo um diálogo sobre a educação segundo Paulo Freire, tá? Outra frase, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. O que ele quer dizer com isso, gente? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Enquanto vocês vão pensando, eu vou ver se tem alguém que quer alimentar. Só. E aí, gente? Pensaram? Poxa, não estou conseguindo nada. O que vocês acham dessa frase? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Paulo Freire, ele quer nos dizer, eu não achei essa frase para colocar, porque eu não vi o texto, mas em uma das falas dele, ele fala que, às vezes, nós somos presos dentro de uma gaiola, né? Que a gente é como um pássaro preso que quer voar. E para voar, a gente precisa do conhecimento. Quando ele fala que preso dentro de uma gaiola, não é que peguem a gente e coloquem dentro de uma jaula. A gaiola que ele fala é a gaiola da nossa cachola aqui. Porque, às vezes, a gente tem uma mente limitada, a nossa mente é presa, a gente não se permite pensar, a gente não se permite questionar, a gente não se permite duvidar, a gente não se permite ir mais além, é isso, né? A gente não se permite ir mais além. Até onde vocês podem ir? Até onde vocês podem questionar, até onde vocês podem indagar, até onde vocês podem duvidar, até onde vocês podem dizer, professora, eu não gostei dessa frase, professora, eu não entendi essa frase, professora, essa frase quer dizer isso, professora, eu acho isso e isso dessa frase, mas como assim, professora, por que eu não entendi? Até onde a gente consegue se libertar, né, na questão do conhecimento. A gente mesmo coloca um limite, né, professora? Um limite, né? Na gente mesmo. A gente mesmo coloca um limite na gente. É Sim. só assim, pronto. A gente mesmo coloca um limite. É por isso que eu gosto da filosofia. Quando eu fiz a pós-filosofia, eu gostei. Eu já tinha, a filosofia, ela já tem na nossa graduação, nós já vemos ela, mas depois da especialização, por quê? Porque a filosofia, ela nos ajuda a questionar. A filosofia ela nos ajuda a indagar, ela nos ajuda a ir além. A filosofia, ela nos ajuda a abrir a mente, sabe? A procurar, indagar, questionar, duvidar. Tudo é duvidar. Se eu duvido, eu questiono. E se eu questiono, eu vou atrás. Se eu duvido, é porque eu tenho que buscar, né? Então, assim, a questão é, quando Paulo Freire fala que, às vezes, a nossa mente é engaiolada, de fato é. De fato é. Será que dentro de tudo isso que a gente está vendo, tudo isso que a gente está colocando aqui, explicando, será que não fica nenhuma duvidazinha aí, sei lá, uma pulguinha atrás da orelha? Mas será por que é assim? Mas isso deveria funcionar assim, mas não funciona? Essa lei deveria ser assim, mas não é. E se não é assim, por que não funciona? Quem são os órgãos competentes? Quem são responsáveis pela educação? É o Estado? E aí a gente vai,
nós somos futuros educadores, vocês são futuros educadores, que têm que estar antenados para esse meio que vocês estão. Não podemos ser educadores alienados. Como é que eu vou ensinar sem conhecimento? Então, se a alienação, quando eu falo alienado, é o nosso mundinho aqui, né? Se eu sou uma professora alienada, como que eu vou proporcionar uma educação libertadora que Paulo Freire está falando aqui? Né? Para Paulo Freire, a educação tem que ser libertadora. O conhecimento liberta. Né? E também, professora, Oi. e também tipo assim, e quem não gosta de ler, né, leitura, então não vai ter conhecimento, não vai para frente, né? Exatamente. E só tem conhecimento por meio da leitura e por meio da busca, né? Então, é isso que Paulo Freire está dizendo. Sejam pessoas, né, da mente aberta, né? Saiam da gaiola, voem, criem asas. É isso que nós temos que proporcionar para os nossos alunos, uma educação libertadora, uma educação em que ele possa dar conta da sua própria vida, quando, por exemplo, às vezes o aluno termina o ensino médio, ele não sabe o que quer da vida. Às vezes eu saio da faculdade, eu não sei o que eu quero ser ainda. Parece que toda a educação que eu tive não me deu asas para voar, e para dizer, eu quero isso, eu sou um cidadão e eu vou para esse lugar, porque, sabe? Então, é nós, professores, que temos que proporcionar essa educação libertadora para o aluno. Porque, caso contrário, o que a frase diz? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Né? O Paulo Henrique está levantando a mão. Gente, não dá para me ver quando vocês levantam a mão, tá? Mas eu estou aqui com o meu celular, tá? E aí eu consigo ver. Porque quando eu estou com a tela cheia aqui, na tela do meu computador fica só... Deixa eu mostrar para vocês como é. Entendeu? A tela do meu computador fica assim, ó. Entendeu? Vocês estão vendo a tela do computador aqui? Uhum. Não, professor, eu levantei a mão, só não interrompeu o seu Não, mas raciocínio. se vocês quiserem falar... É só uma dúvida. Se vocês quiserem falar, fica à vontade, tá? É porque quando vocês levantam a mão, eu não estou conseguindo ver. Eu vi agora pelo celular, pode ficar à vontade. Quando a senhora fala que a educação é através da leitura, a senhora fala em sentido amplo? Não, a leitura ela tem dois sentidos. Quando você pergunta para mim no sentido amplo, se você perguntasse, professora, mas o que seria a leitura no sentido amplo? O sentido amplo seria a leitura do que está à nossa volta. Porque a senhora disse assim que a educação só é através da leitura. Por isso que eu fiquei com dúvida de dizer outra coisa. Né? Não, o conhecimento que é através da leitura. A educação é por meio dos nossos pais, é por meio dos ensinamentos, é por meio... Né? Tá. A educação não tem limites. Mais alguma dúvida? Era só isso mesmo. Ia jogar para outro tipo de ambiente social mesmo. Quem tiver com o áudio ligado, vamos desligar, tá? Só quando for falar que a gente liga, tá? Boa noite, professora. Oi. Gostaria de falar. Eu estou entrando agora. Tá. Então, assim, quando a gente fala, né, dessa questão que eu estava vendo aqui, que a educação ela é libertadora, porque, assim, quando a gente não sabe, segundo Freire, tem um livro dele que é a Pedagogia do Oprimido, né? E que a gente só pode sair dessa situação de opressão quando a gente conhece. Porque conhecimento liberta e não faz com que eu seja uma pessoa alienada e oprimida ali. Então, a questão é buscar, a questão é questionar, a questão é estudar, a questão é indagar. Você viu alguma coisa aqui na aula que você não entendeu, que você ficou com dúvida? Termina a aula, vai no Google. Deixa eu pesquisar se isso aqui que a professora falou tem sentido. Deixa eu pesquisar se aquele texto que ela falou daquele autor faz sentido.
E aí você vai, é conhecimento, né? E aí você vai buscando. Né? Então, isso é se libertar. Se vocês não tiverem essa capacidade, essa mente livre, libertadora, se vocês forem alienados, eu posso falar o que quiser para vocês aqui, vocês vão assinar embaixo. Entendeu? Eu posso dizer, mas é isso, e vocês vão dizer, é isso, professor, é verdade. Talvez nem é. Talvez nem é. Mas, às vezes, por falta de conhecimento que a gente, às vezes, não tem, né? Então, esse falta de conhecimento que a gente não tem faz com que a gente seja doutrinado, né? Faz com que tudo que coloquem para mim eu vejo como verdade. Tudo eu assino embaixo. Chega um momento que a gente tem que questionar. Será que isso é sério? Como é que isso se dá? Né? Então, a gente tem que, principalmente vocês que são futuros educadores, quando se fala de educação, nós não estamos brincando. A educação é o futuro, né? O futuro dos nossos jovens, das nossas crianças, é o futuro, né? Pensar numa... Hoje a gente fala muito sobre a educação, às vezes a gente não se questiona. Será que a nossa educação está sendo de qualidade? Será que a nossa educação é só de qualidade ou eles pensam numa educação só quantitativa? Sair da gaiola, quando às vezes você vê uma reportagem no jornal. Digamos, estou só dando um exemplo, né? Digamos que saia lá no Jornal da Globo, 80% da população brasileira saiu do índice de analfabetismo. Aí nós vamos vibrar, nossa, 80% é muita coisa, né? Que bom que 80% saiu do índice de analfabetismo. Não é mais analfabeto, mas aí a gente deve pensar. Mas o que é ser analfabeto ou não? Se sair do índice de analfabetismo, é só saber assinar o nome? Mas está dizendo que 80% das pessoas brasileiras são alfabetizadas. E a gente tem que pensar, e essa informação? Será que essa informação ela traz para nós só quantidade? Para que o Brasil seja visto como um país de pessoas alfabetizadas? É só números? Se a gente for ver dentro desses 80%, como que foi? Como que foi essa alfabetização? Será que ela foi de qualidade? Ou será que ela permitiu a pessoa apenas escrever o nome e já saiu do índice de analfabetismo? Então, são coisas como essa que vêm para a gente e que se a gente tiver a mente alienada, como diz, às vezes, Freire, a gente vai dizer, nossa, que bom, 80% da população não é analfabeta. E vai ficar como está. Mas nós, como futuros educadores, vocês, como futuros educadores, vão dizer, não, mas tem que ver como que foi esse processo de educação. E essa pessoa que foi alfabetizada, ela consegue ver o que está à sua volta? Ela consegue ver um trecho e consegue ler um trecho e consegue desenvolver? Ela consegue, sabe? É isso. Não é só falar de educação, é falar da qualidade da educação, é falar da qualidade do ensino. Então, quando a nossa mente é alienada, a gente não consegue ir mais além, a gente não consegue pensar, a gente não consegue questionar, a gente não consegue indagar. Quando o Freire fala de uma educação libertadora, é essa. E essa é a educação que nós temos que proporcionar para os nossos alunos. Temos que fazer com que os nossos alunos saiam dessa gaiola, desse mundinho pequeno, né? E que eles criem asas e que voem. Mas eu preciso fazer isso se eu, professor, primeiro, criar asa primeiro e voar primeiro. Como é que eu vou proporcionar uma coisa para um aluno se nem eu tenho? Como é que eu vou dar uma aula com alegria, como vocês falaram, se nem entusiasmo eu tenho? Como é que eu vou dar uma aula com amor se nem amor pela profissão eu tenho? Entendeu? Ser professor na questão de educar, às vezes é o pai. Como que um pai vai educar um filho se ele não tem carisma para ser pai nem mãe? Como que um professor vai educar uma criança? Na verdade, educar quem educa é os pais, né? É em casa. Mas como que um professor vai ensinar uma criança se ele não tem
o jeito para aquilo. Professora, e é isso aí, né? Que está acontecendo muito, né? É o amor pela profissão, né? Que a gente escolhe. Tem muitos que escolhem, não sei por quê. Porque amor tem uns que não tem, não. Mas assim, aí tem essa questão, né? Uma vez um governador, esqueci o estado, se eu não me engano, a aula está sendo gravada, mas foi do Ceará. Depois eu vou pesquisar. Que os professores foram questionar sobre o salário, né? O salário estava pouco, o professor falou, dê aula por amor, não pelo salário. Então, assim, é uma ignorância, né? É claro que a gente vai dar aula porque a gente tem que fazer o que gosta, mas eu preciso receber digno. E para que se possa ter uma educação de qualidade, é preciso que tenha um salário de qualidade também, não é? Então, assim, mas a questão é claro que tem que ensinar com amor. Mas pergunta a ele se ele quer ensinar de graça, ele está governando de graça. Não está. Né? Então, assim, é preciso que um professor seja reconhecido, né? É claro que a gente vai ensinar, vai ter uma profissão porque gosta. Mas como é que a gente vai comer, vestir, calçar, criar família, né? Precisa de um salário, é para isso que a gente trabalha, né? Então, hoje em dia a gente não está mais escolhendo, tipo, você é professor porque não tem mais opção, né? Tipo, às vezes eu vejo com os meninos, sempre que entra uma turma do primeiro período aqui na UFNT, eu pergunto, por que vocês escolheram o curso? Né? Aí eles falam, não, pedagogia, tipo, não, professor, é porque jogaram as notas do Enem e tal, e caiu para esse, e é porque eu estou aqui, e também isso aqui é perto de casa, e aí não tem como ir para fora para fazer outro curso, mas eu queria fazer psicologia, queria fazer, né? Aí já tem outros que dizem, não, professora, é porque minha mãe é professora, meu pai foi professor, e eu quero ser professora, e tipo assim, e aí tem várias respostas, né, dentro dessa pergunta. Mas assim, é interessante porque, gente, a pedagogia que é 4 anos, às vezes você passa até 5, 6 anos dentro da universidade, quase terminando um curso, para depois eu ver que não é aquilo que eu quero, né? Para ver que não é aquilo que eu quero. Então, você tem que pensar bem no que você quer. Né? Verdade. Mas, voltando para Freire, né? O diálogo ainda com Freire, a questão é essa, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Porque, assim, a gente se educa para sair desse estado de opressão, né? Tanto malmente, né? Quando a gente se entende por gente, né? Quando a educação nos molda de uma forma boa, e a gente consegue sair desse estado de opressão que Freire coloca. Professora, Oi. eu conheço uma pessoa que fez pedagogia, aí ela entrou a primeira vez na sala, né? Ela não gostou, não. E agora, nesses 4 anos, como é que fica? Ela disse que nunca mais fiz na sala de aula. E aí? Mas, assim, porque hoje, e também dentro das perguntas que eu fiz, né, que eu dei exemplo para vocês, porque hoje também pedagogia tem para concurso, tem a maioria dos concursos públicos tem nos editais, você vê pedagogia, né? Aí a maioria fala, não, professor, eu estou estudando mesmo só para concurso, né? Aí, assim, fez, não gostou, aí tem outros lados. Mas a questão eu fiz, não gostei, vou fazer concurso. Mas a questão é que nós precisamos de professores. O curso de magistério, o curso de pedagogia é para formar professores. Já pensou se todo mundo fazer pedagogia só para concurso? Já pensou se todo mundo fazer magistério só para concurso? Quem é que vai dar aula? Né? Verdade. É preciso que tenham pessoas hoje que queiram amanhã ser professor. E geralmente, não 100%, não afirmando,
mas às vezes a sua postura enquanto professor dentro de uma sala de aula determina se um aluno amanhã quer ser professor. Muitas das vezes, na maioria das vezes, na verdade, a sua postura como professor, às vezes um aluno sai da sua aula e professora, quando eu crescer eu quero ser igual a senhora. Quando eu crescer eu quero ser professora igual a você. Tem um filme que eu não sei se vocês já assistiram, se algum professor já passou para vocês, eu vou passar um link lá, se eu tivesse tempo, eu ia passar esse filme para vocês, para a gente assistir ele, mas quase não sei se vai ter tempo, né? Que é Além da Sala de Aula. É um filme excepcional, né? E que a menina chega para o professor e diz, professor, eu quero ser professora igual a senhora. Então, assim, às vezes, a metodologia do professor, o jeito do professor cativa o aluno e faz com que ele queira ser um futuro professor. Aí a gente vê que a nossa profissão faz sentido. Né? Aí, tipo assim, porque eu pergunto para vocês, o que vocês estão buscando no curso de magistério? É só o diploma? Né? Então, é bom a gente pensar, vocês pagam caro, às vezes, por esse curso, todo curso é caro, vocês têm os custos, e aí você recebe o diploma, vai fazer o que dele, né? Às vezes eu faço um curso, sei lá, de matemática, de química, de física, eu pago não sei quantos por mês, por ano, vai dar um total, e aí o que eu faço com esse diploma? Então, a gente tem que realmente pensar nisso. E Freire é um dos autores que eu gosto dele, embora eu seja da área da sociologia e não da pedagogia, mas atualmente eu estou dando aula no curso de pedagogia, mas ele nos faz pensar. Freire nos faz pensar sobre esse processo da educação, como deve ser um professor. É por isso que nós estamos vendo ele primeiro, para depois entrar na questão da legislação, né? Tem alguém mandando mensagem aqui na minha ver. Só um momentinho, gente. São os alunos aqui da aula, porque eu acho que eles não estão conseguindo entrar. Deixa eu sair novamente para ver o que está acontecendo. Quinta-feira a gente vai estipular um horário, tipo, quando eu começar a apresentar, para não ficar, tipo, eu apresentando a aula e os alunos querendo entrar. Porque atrapalha muito. E assim, a aula é 19h30, eu creio que 30 minutos, eu creio que 15 minutos, 20 de tolerância, né, e depois. Então, vamos dar continuidade à próxima frase de Freire. Vamos vendo aqui, né? Ele coloca, não basta ler que Eva viu a uva. É preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Uma frase bastante, né? E aí? Vamos ler de novo. Não basta saber que Eva viu a uva. É preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Para explicar essa frase, eu vou usar o exemplo que eu já dei agora há pouco, sobre 80% da população brasileira ser analfabeta, ou ser alfabetizada, quer dizer. Aí, será que nós não vamos, tipo assim, sem dizer, não, 80% é muito. Será que esses dados são mais quantitativos ou qualitativos? Se for quantitativo, a quem vai interessar? Quem está preocupado com números? O governo? Talvez para que o nosso país possa ser bem visto lá fora, ou aqui dentro mesmo, para dizer que o nosso país não tem muito analfabeto? Quem vai lucrar com isso? Quem vai ganhar com isso? Quem vai ganhar com esses números? E aí a gente começa a se questionar, entendeu?
Então, quando o Freire diz não basta saber, Eva viu a uva. Eva viu a uva, tudo bem. Quem é uva? Quem é Eva, gente? Né? Quem é Eva na fila do pão? E essa uva, quem trabalhou para produzir essa uva, né? Quem lucra com esse trabalho? Então, assim, quando ele coloca essa frase aqui, é só a gente não pode chegar e dizer assim, deixa eu ver uma frase mais prática aqui para explicar para vocês. Não basta saber que Eva viu a uva, é preciso compreender qual posição que Eva ocupa. Se eu chegar aqui para vocês e dizer assim, gente, 50% de vocês estão reprovados na disciplina. Eles vão dizer, professora, mas será que ninguém vai dizer, professora, por quê? Por que a gente está reprovado? Cadê as notas? Aonde que nós tiramos nota baixa? É isso, né? É você olhar uma coisa, né? E você vai saber que é aquilo. Aí você precisa se questionar. Não basta só saber ler. Eva viu a uva. O que ele diz é que nós precisamos... Eu dou um trecho aqui para vocês. É isso que nós estamos fazendo. Eu dou um trecho aqui, aí vocês leem. É isso e isso. É isso. Mas o que isso quer dizer? O que isso quer me falar? O que esse trecho quer dizer? Isso é o quê? Interpretação. É outra visão. É ir além do que o texto está me falando. É isso que a gente precisa ter também nas nossas leituras. Não basta só saber ler, gente. Gente, a Lucélia está levantando a mão. Eu estou vendo porque eu estou no meu celular, mas se vocês quiserem falar, pode falar, tá? É só pedir professora, porque eu não vejo aqui pelo celular vocês levantando a mão, tá? Quer falar? Alguém? Ou então levantou por engano, né? Não sei. Então, assim, essa questão é interpretar o que está à nossa volta, né? O que Freire está querendo dizer aqui é que não basta saber ler que Eva viu a uva, mas é preciso interpretar esse contexto. Em que contexto Eva estava, né? O que é essa uva? Mas de onde vem essa uva? Quem plantou essa uva? Para que ele plantou? Para qual fim? Sabe? Ele está dando só um exemplozinho com essa frase aqui. Né? Às vezes eu sempre falo para os meninos assim, eu vi uma reportagem no jornal da Globo, né? Eu vou dar um exemplo mais prático. Saiu uma reportagem que o Lula está à frente do Bolsonaro nas pesquisas. Né? O Lula está à frente do Bolsonaro nas pesquisas. Aí eu vou lá, o Jornal da Globo falou isso. Mas será que está mesmo? Deixa eu ir lá ver o que diz a pesquisa do Jornal da Record. Deixa eu ver o que diz a pesquisa do Jornal da SBT. Né? Então, assim, essa questão, nossa, tá, aí eu saio reproduzindo. Lula está à frente do Bolsonaro nas pesquisas. Mas, de fato, eu nem sei, eu só vi uma reportagem, eu nem tive curiosidade na internet de procurar se é verdade ou não. Talvez o jornal que postou, a emissora que postou, a revista que postou, seja até tendenciosa, e eu saio reproduzindo. Então, assim, essa é a questão. Né? Essa questão de nós olharmos aquilo e podermos questionar e ver o outro lado disso. Então, Paulo Freire diz isso bem claro para a gente. Não é preciso só saber ler, gente. Saber ler eu sei, né? Mas será que eu sei interpretar aquilo que eu li? A questão é essa. Né? Será que eu sei interpretar aquilo que eu li? Será que você sabe interpretar aquilo que você leu? Né? Então, ele abre nossos olhos quanto a isso, tá? A outra frase dele.
Ainda que desejem bons professores para seus filhos, poucos pais desejam que seus filhos sejam professores. Isso nos mostra o conhecimento que o trabalho de educar é duro, difícil e necessário, né? Então, essa é a questão. Os pais desejam bons professores para os seus filhos, e professores bons, e querem professor de qualidade, e querem professor de peso, mas nenhum pai deseja que seus filhos sejam professores. Por quê? O que está acontecendo? Já pensou se nenhum pai desejar que seu filho seja professores? Como é que ele quer professor bom para os seus filhos? Que talvez o filho dele possa até ser um bom profissional para os filhos de outros pais. Então é isso, gente. O que eu falei para vocês agora há pouco. É querer. Já pensou se todo mundo que faz magistério ou pedagogia faz para concurso, para outros concursos do Estado, Defensoria, INSS? E aí? Como vai ficar as nossas crianças? Então, às vezes, a gente quer bons profissionais, mas não quer ajudar a formar. Oi. Oi, professora. Aí fica, né, a pergunta para a gente, né? Se ninguém estudar para ser futuros professor, como é que será o futuro, né, sem professor, né? É uma, né, assim, como se fala, que tem vários pais que não desejam que os filhos sejam professor. Tem que ter incentivo, tem que ter, né, querer que seus filhos sejam bons educadores no futuro, né? É uma realidade, né? Isso acontece muito mesmo. Sim. Só para a gente sair desse contexto, uma vez eu estava na rua e estava vendo uma amiga minha falando, né, que estava uma dificuldade de padres, né, que ninguém não encontrava mais padre para presidir missa e tal. E aí, assim, a minha amiga falou assim, é porque todo mundo que vai para a missa quer ver um padre, mas nenhum pai quer que seu filho seja padre. Porque não pode ter filho, porque... Então, assim, essa questão, assim, então, às vezes eu quero que estejas padres bons, mas eu não quero que nenhum filho meu seja padre, porque não pode ter filho, e eu quero ser vó. E aí elas conversavam sobre isso e eu observava esse diálogo, né? Às vezes é a mesma coisa também. A gente, né, quer ter bons professores para os seus filhos, mas não quer que os filhos sejam professor, porque sabe que, às vezes, gente, pode ver o nosso cenário educacional, o professor não é valorizado. É claro que está tendo vários projetos, várias leis, o salário aumenta, aí aprova um projeto aqui, outro acolá, mas é a maior dificuldade, gente. O professor passa muita coisa, professor, e o salário é pouco, o salário é muito pequeno, porque passa muita coisa. Justamente. Tem uma amiga minha que ela trabalha com minha irmã, ela fala, gente, o professor morre doido, morre cego, um dos dois. Porque, assim, de tanto ficar no computador, de tanto ler, e tanto ou doido de psicólogo. Gente, eu vi uma reportagem, vou colocar o link para vocês lá no grupo, que nessa pandemia cresceu o número de professores afastados por laudo médico com psicólogo ou psiquiatra, afastado de suas funções, né? De um certo, não só na pandemia, de uns certos anos para cá, aumentou o índice de professores afastados dos psicológicos, de não poder. Então, assim, eu vou colocar o link para vocês lá, para vocês verem. Né? E aí, assim, é muita tensão, né? Muita tensão. E pouco reconhecimento. Então, assim, aí, nossa, o professor está falando isso para nós, se nós queremos ser professor. Gente, a gente não vai mascarar a realidade aqui. Porque senão eu estaria dando a teoria toda bonitinha para vocês. Mas isso nos leva a ser desafiadores, e dizer, eu quero ser professor mesmo diante de tudo isso. Isso aí também é uma realidade, professora. Não pode, né? Esse fato de reconhecimento dos professores aí também não é assim, como se diz, desde o início da criação do Brasil, não. É de uns tempos para cá, uns 15 anos, porque na minha época, quando eu estudava, era professor para todos os alunos que tinha na sala, era o maior respeito, levantava.
É de uns 15 anos para cá que essa falta de respeito é que está acontecendo. Acho que isso aí é questão também, nós falando política, essas coisas, que afetou bastante isso aí, porque respeito na minha época, o professor era em primeiro lugar, até respeitava mais que até os pais na minha época. Sim, inclusive você falando isso, eu fiz um trabalho com meus alunos de Sociologia da Educação agora, sobre a educação dos anos 50, 60, 70, 80 e 90. De 60 para cá, né? E a gente fez um questionário, né? E nesse questionário falava sobre a educação tradicional, o processo da palmatória, os castigos, o respeito, o medo, se era... Então, assim, foi um trabalho bem significativo. Mas, assim, a gente traz também essa questão não só do respeito, né, dessa questão que você vem trazendo de 15, 20 anos para cá, mas sobre essa questão do reconhecimento mesmo enquanto profissional, enquanto um salário, essas coisas assim que vão somando, né? E antes, os pais educavam os filhos, como a gente está falando, né? Segundo o trabalho, por exemplo, antigamente o filho olhava para o pai, só olhar, o filho já sabia. Meu avô, meu pai, se ele olhasse para a gente, não precisava falar nada. Só um olhar já sabia. Então, antes, os pais educavam os filhos iam para a escola, não davam tanto trabalho aos professores. Mas hoje os pais não educam os filhos, que é a função deles, que é a da escola, é ensinar, né? Então, assim, e aí chega que lá na escola o professor tem que ser pai, mãe, palhaço, psicólogo, e o que mais, sabe? E tem que educar. Né? Tem que educar, porque hoje a criança chega na escola, ela pega o aluno, ela morde, ela, sabe, ela morde o professor, ela xinga o professor, ela manda o professor ir dar, né? E aí, assim, complicou o meio de campo, porque as coisas mudaram. Então, o que o professor precisa ter? Estrutura física, psicológica, mental, né? E não precisa eu dizer aqui para vocês já sabem isso, vocês têm filhos que vão para a escola, a maioria aqui talvez já sejam até professores, né? E aí a gente vai trabalhando dentro disso e vai tentando mudar esse cenário. Mas lembrando que essa questão de educação que era dos pais está sendo tirada e está passando. O pai pensa que o filho vai para a escola para ser tanto educado, ensinar o que é respeitar, ensinar o que é pegar a borracha do colega e devolver o lápis ou o apontador, ensinar que não pode beliscar o colega, ensinar que não pode responder a professora. E tem que ensinar isso aos pais e não os professores. Mas acaba que os professores estão ensinando isso, porque os pais não ensinam em casa. E aí se tornou pesado para o professor. Se tornou pesado, né? E aí a gente vem vendo esse desdobramento, né, da educação. Alguma coisa, alguém quer falar mais alguma coisa? Sim, professor, é verdade. Eu já estou na escola, né? Atuo na sala de aula e o que a gente vê, não na nossa sala, mas na nossa escola já teve caso de pais, de uma mãe ameaçar uma professora. E é uma das veteranas professoras, são professoras que já tem muito tempo de sala de aula. Não é meu caso, né? Que eu nem tenho ainda, nem sou formada, não tenho formação e estou numa sala de aula, né? Por quê? Porque o filho não dá uma educação suficiente para o filho, a escola chama e conversa, e faz isso e faz aquilo, e a realidade de muitos casos hoje são assim, o professor tem que ser mesmo, bem ter uma estrutura física, mental 100%, porque se não for, né? Essa colega minha de sala de aula, ela me falou isso, chega, ela encheu o olho de água, ela falou, Manuela, você tem que ser forte, sabe? Você está aqui, você está estudando, mas não é fácil. E realmente é uma realidade que a gente conhece, e a gente, quando você passa a atuar numa sala de aula, quando você passa passar um pouco da sua vida dentro de uma escola, você vê como é que realmente funciona a escola, como é que é o profissionalismo do professor na sala de aula. Não é fácil.
Mas a gente tem que ir atrás, e se é o que a gente quer, se a gente tem um amor suficiente para estar lá, a gente tem que buscar ir em frente. Sim. E assim, e o professor, ele precisa ter estrutura psicológica para isso, porque, como você falou, às vezes, quando os meninos aqui vão para o estágio, que a gente comenta sobre o estágio em sala de aula, né, às vezes já chegou casos de alunos dizer assim para o professor, vai dar, já a professora falou assim, vai você, né, tipo assim, não tem como eu estar brigando com aluno em sala de aula, não tem como eu estar me trocando com alunos em sala de aula, né, eu preciso ter estrutura psicológica para isso, para saber mudar aquele momento ali, para saber lidar com aquela situação ali. Porque se eu sair do meu estado de si, vira um caos. Aí eu pego o aluno, aí eu vou bater, tipo assim, toda a ação nossa de professor é vista e lembrada e nunca esquecida. Qualquer ação nossa, digamos que no momento de raiva o aluno levanta e vai brigar e sai da sala e sai da cadeira. Se eu fizer isso aqui na mão do aluno, se eu fizer com força, vai ficar roxo, talvez vai apertar. Talvez eu nem quis pegar com força, mas no momento de raiva eu fiz isso aqui e pedi para ele sentar. E já pensou se ficar uma marquinha de qualquer coisinha? Aí dá B.O. Porque o pai daquela criança vai na escola, vai dizer que o professor... Gente, né? Então, Professora, a gente precisa ter muito equilíbrio, a gente precisa ter temperamento, né? Para esses professora, momentos. Oi. só para fechar aí essa conversa minha aqui, eu fui monitora já, né? Aí um aluninho pequenininho, acho que tinha uns 5 anos mais ou menos, tava brincando no parquinho e eu olhando todo mundo. Aí ele foi e rasgou o short, parece que ele rasgou o short, não sei como é que foi lá, e rasgou o short. Menina, essa mãe veio com tudo, falando que eu tinha rasgado o short do menino e não sei. Meu Deus, eu fiquei encabulada, foi de boca aberta, acredita? Falei, meu Deus, por causa de um short. Não, gente, não é possível. E a mãe ficou doida, por causa de um short que rasgou do menino. Acredita? É, desse jeito. Então, assim, a gente precisa ter equilíbrio, né? Precisa estar bem, precisa estar, né? E isso, assim, ninguém está aqui dizendo, mas é tão difícil. Não, não é difícil, gente. É o dia a dia, é o convívio, né? E você vai fazer diferença na vida de um aluno, querendo ou não na vida de todos, né? Mas você vai, e querendo ou não, o professor é um espelho de sala de aula. Muitos alunos vão se espelhar em você. É isso que eu disse, é por isso que alguns alunos, dependendo da sua atitude, de quem você seja como mestre, vai dizer, quando eu crescer, né, eu quero ser igual a você. Vamos lá para outra frase, né? Então, essa frase de Paulo Freire que a gente acabou de ver, não basta saber ler que Eva viu a uva, mas é preciso compreender esse contexto. Isso norteia toda a nossa aula aqui, daqui para frente, e a outra que virá. É essa questão, né? Não basta saber essa frase de Freire, mas é preciso questionar sobre ela, o que ele está querendo dizer, o que ele quer nos mostrar, que abre nossos olhos para quê, né? Embora vocês não falem aqui na aula, que às vezes não dá para falar a todo mundo, mas é preciso que dentro da nossa mente fique aqui matutando essa questão. O que ele quis dizer com isso, né? Isso é interessante. Vamos lá. Ainda que desejem bons... já vi esse aqui, tem outros. Vamos para a última frase, né? Freire diz que o professor é naturalmente um artista, mas ser um artista não significa que ele ou consiga formar um perfil, possa moldar os alunos. O que um educador faz no ensino é tornar possível que os estudantes se tornem eles mesmos. Quando ele fala assim que naturalmente o professor é um artista, né? Isso significa que
ele fala em outras frases que ensinar é uma arte. Educar é uma arte. E aí essa questão de ser professor, de querer ser professor, de querer fazer a diferença, né? Não sei se vocês assistiram um filme que é uma criança que ela tem dislexia, gente, agora não estou tentando lembrar o nome do filme, Como Estrelas na Terra, se eu não me engano. O professor, ele tinha um aluno com dislexia, né? E hoje a gente tem a educação inclusiva, que mesmo o aluno sendo especial, ele tem todo o direito de estar na mesma sala que outras crianças. É claro que com, às vezes, um cuidador, né? Dependendo do grau de ter dislexia, ou às vezes, né? O autismo, né? E esse professor, ele tem uma didática totalmente diferente. Ele vê que os alunos, às vezes, estão assim, não estão conseguindo entrar no conteúdo, nada, e às vezes, dependendo da aula, por exemplo, a aula de artes ou outra, ele chega com uma roupa de palhaço, ele chega diferente, ele vem com, sabe, ele vai usando, ele coloca materiais, coloca objetos dentro da sala de aula, que os alunos olham, o que é isso? Então, assim, o filme mostra a metodologia de um professor dentro de uma sala, né, cheia de alunos, com realidade diferente, com culturas diferentes, e que ele tem que dar conta daquilo ali. E é muito bom vocês, enquanto educandos também, enquanto graduandos, quer dizer, assistir filmes que falem sobre temáticas e tal, porque é interessante, ajuda muito, né, a gente, né? Então, nesse sentido, educar é uma arte, né? Educar é uma arte. Você vê que aquela sua metodologia não deu certo, e você ser ali, rapidamente mudar aquela metodologia para poder dar certo ainda naquela aula ali, é fazer um malabarismo, né? Fazer um malabarismo. É um jogo, né, de cintura que o professor precisa ter, né? E é mais ou menos isso, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho dessa frase também, né? Quando ele fala, né, a questão do que o coeducador faz no ensino é tornar possível que os alunos se tornem ele mesmo, né? Dentro da sua profissão, ele tem que mostrar para o aluno do que o aluno é capaz, né? Do que o aluno é capaz de fazer. Tudo isso faz sentido. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Nada, gente. Deixa eu só responder. Não, professor, pode falar aí. Então, vamos lá. Então, assim, essa aqui é a última frase de Freire, né? Ele tem, inclusive você tem várias frases, vários livros também. Tenho curiosidade mais de ler Freire, né? Então, eu trouxe essas frases dele só para a gente dar essa introdução, né? Do que é ser professor, desse cenário, e, né, do que está, da questão do aluno, da questão de ser mestre, né? Um bom profissional, e também essa questão da educação libertadora que ele traz, que é o essencial, né? Que ele, de todas essas obras dele, o que ele quer é uma educação que liberte, né? Onde a pessoa saia da gaiola. Nós vamos falar agora, de fato, sobre o que a disciplina, né, proporciona para a gente, né, e o que ela vem trazer na sua ementa, né. Nós vamos falar um pouco agora sobre, né, o ensino fundamental. Né? Sobre o ensino fundamental, e a gente vai lendo essas leis, a gente vai se situando, né, e vendo se realmente a lei está aqui, a lei existe de fato. Mas a gente vai se questionando como é que ela é colocada, assim, né?
O ensino fundamental visa desenvolver no aluno a capacidade de aprender, né? O ensino fundamental, ele é aquele que abrange, né? Que tem um jardim, aí vem, depois tem o primeiro ano, o segundo ano, aí vai até o quinto ano, aí depois a gente já entra, aí vem a sexta, a terceira, a oitava, aí a gente já entra para a educação básica, né? Onde é o primeiro, segundo ano, terceiro ano, que ali a gente já sai para a universidade. Mas vamos focar mais nesse ensino fundamental que ele está falando, né? Que é essa questão da criança do primeira série, segunda série, terceira série, né? E aí por diante até mais ou menos a oitava série, que agora tem até o nono ano, né, em algumas escolas. O ensino fundamental desenvolver o aluno a capacidade de aprender o domínio da leitura e da escrita. Quando a gente vai lendo isso aqui, a gente já vai vendo Freire nisso, né? Já vai vendo as frases de Freire aqui dentro. Lembra da frase que ele falava que não é preciso saber só ler, mas é preciso esse domínio da leitura, da escrita, do cálculo, né? É desenvolver a capacidade de aprendizagem, né? Então, assim, além de saber escrever, ler, calcular, é desenvolver isso, né? O desenvolvimento da leitura é essa questão de interpretar, de ir nas entrelinhas e dizer o que aquilo ali quer me dizer, né? Então, toda essa leitura, toda essa escrita, ela precisa ser desenvolvida, né? É o fortalecimento dos vínculos da família, né, da solidariedade e da tolerância na vida social. O ensino fundamental pode ser dividido em ciclos, né, e deve ser presencial. Eu coloquei isso aqui em negrito, porque, segundo as leis das diretrizes bases, né, lá no número 9.394, a gente vai falar sobre isso, que o ensino fundamental ele deve ser presencial. Aí a gente imagina, gente, desde 2020 para cá, que agora que as aulas estão voltando ao normal, como que foi esse ensino? Quais foram as dificuldades dessas aulas remotas para esses alunos? Na universidade, teve essas aulas remotas como a gente está tendo aqui. Mas nas escolas de ensino infantil, né, os professores faziam as atividades, pelo menos aqui, né? Aí tinha o carro da prefeitura que ia deixar na casa dos alunos, naquela comunidade, naquela aldeia, naquele assentamento. Quando era perto, os pais iam na escola, buscavam a atividade, levavam para os seus alunos fazerem, depois ia lá e devolvia. E, quando era longe, o ônibus ia lá entregar aquela atividade para os alunos, depois ia buscar. Então, imagine, os professores só entregavam, não tinha como ensinar, né? E aí a gente pensava, será que os pais, eles tinham condições de ensinar esses alunos? Será que os pais dos alunos sabiam ler? Será que eram alfabetizados? Será que eles tinham um irmão mais velho que ajudava a fazer as tarefas? Se não, como é que ficava isso, né? Então, a gente deve trazer para a nossa realidade agora e falar um pouco sobre esses 2 anos de pandemia que mudaram o processo educacional por um momento. Faculdades públicas, federais, que são presenciais, estaduais, escolas que são presenciais do ensino público, de repente, assim, se tornam, sabe, tudo online, tudo, aí vem as ferramentas, e aí vem a falta de estrutura que não tinha, alunos que não tinham nem Wi-Fi, não sabiam nem o que era Wi-Fi em casa, não tinham internet, não tinham um computador, sabe? Pensa assim num caos de educação nesse meio, né? E os órgãos competentes tentando ajeitar para que não pudesse perder tempo e que tivessem aulas.
Já tem trabalho sobre isso, já tem artigos feitos, né, sobre esse impacto no ensino, né, eu já li alguns artigos sobre isso, mas o que diz aqui na lei das diretrizes é que o ensino fundamental ele deve ser em ciclos e deve ser presencial. E aí, devido a esse Covid-19, que não foi culpa nossa, e nem de governo, nem de, né, esse ensino passou a ser, às vezes, remoto e passado, né, em casa, atividades. Então, a gente futuramente vai ter um estudo mais aprimorado, mais analisado sobre esses impactos desses 2 anos e que em alguns lugares a pandemia ainda não acabou e a gente está tentando retomar. Então, ele deve ser presencial, permitindo a complementação dos estudos por meio de ensino à distância. Então, ele deve ser presencial, mas se precisa também, né, deve ser à distância. Mas a prioridade de um ensino público é presencial, público e gratuito, né? De acordo com a lei e as bases, o ensino fundamental passa a ser 9 anos, né? Passa a ser de 9 anos para que se tenha mais tempo da criança na escola. Então, a criança ela passa 9 anos no ensino fundamental. Depois que ela vai passar para o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, que é a educação básica que a gente fala. E aí, depois da educação básica, aí ela já vai sair, já vai fazer o vestibular no Enem, né, para ir para a universidade. Então, a criança passa 9 anos desse ensino fundamental. E dentro desses 9 anos, o ensino fundamental é a base. Né? O ensino fundamental é a base para a educação básica, e a educação básica é a base para a universidade. Se uma base, ela já começa errada, gente, né? Eu nunca fiz casa, mas eu já vi fazendo, todo mundo quem é pedreiro aqui sabe, que para a gente levantar uma casa, a gente precisa ter um alicerce, né? Precisa ter um alicerce, o baldrame, né? Que é bem feito, com ferros, tijolos, cimento, areia, para que ele possa aguentar o restante das paredes, né? Então, a gente conhece o alicerce e o baldrame como a base. Aqui na educação, é quase a mesma coisa. O ensino fundamental é a base para a educação básica, e a educação básica é a base para a universidade. A universidade é a base para a vida e sociedade lá fora. Então, vamos pensar, se a base, ela não é bem feita, ela não é bem pensada, né? Como que vai ser o restante? Se dentro desses 9 anos, a educação não tiver sido de qualidade, um ensino de qualidade, dentro desses 9 anos de educação fundamental, como é que um aluno vai para a educação básica? Primeiro, segundo, terceiro ano. E se a educação básica, que já diz que é a base, não for boa, como é que o aluno vai entrar na universidade? Se dentro da educação básica ele não aprender essa questão do domínio da leitura e da escrita e o seu desenvolvimento, né? Então, é no ensino fundamental que é a base. É ali que os órgãos competentes da educação têm que priorizar essa qualidade do ensino, né? E priorizar os professores também, valorizar os professores, porque é ali que começa. É ali que começa tudo. É ali que começa o desenvolvimento da criança, né? Então, e vocês vão estar nessa base. Se vocês saírem desse curso para serem professores, vocês vão pegar essa base, né? Vocês vão desenvolver essa base para a educação básica. Qual é a responsabilidade de vocês, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não, né? A gente vai vendo, o texto está pouco, mas a gente vai vendo até a nossa aula até as 10 horas, né? É isso? Gente? Geralmente, quando vocês estão aqui até 10 horas... Professor,
A senhora que manda o horário. Ah, tá. Porque a gente começou às 19h30, por aí. Tá. Mas hoje não é muita coisa. Então, mais ou menos isso. Gente, vocês estão entendendo? Hã? Sim. Aí aqui a gente vai falar um pouco sobre essas leis, né? Vejamos a lei do artigo 32, sobre o ensino fundamental, né? O ensino fundamental é obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito, na escola pública, iniciando aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante a lei, né? Então, é isso que a gente viu, né? Tem a duração de 9 anos, é gratuito e público, né? E todo mundo tem direito, seja preto, branco, pobre, índio, né, indígena, né, quilombola, todos têm direito. O desenvolvimento, então, assim, ele visa pela lei, né, o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo meios básicos e pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, que a gente já viu lá. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Isso aqui é interessante. A gente não vai também só aprender português, matemática, química, física, né? Mas a gente vai ter uma compreensão do ambiente natural e social, sistema político, a tecnologia, os valores, a cultura, aquilo que fundamenta a sociedade. É preciso também que o aluno já esteja nesse meio, né? É preciso que essa base já mostre para esse aluno que tem uma sociedade, que dentro da sociedade tem um sistema político, econômico, social, cultural, e que é diverso, e, né, e aí o aluno já vai dentro desse processo, né, se como diz lá Freire, já vai saindo dessa sua gaiola, né, desse estado de alienação. Terceiro, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores, né? Atitudes e valores. Indígena. Alguém está com o áudio ligado aí. Quarto, fortalecimento dos vínculos. Oi. Professora, deixa eu... Ouvindo. Vamos lá. Explicou. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e a tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Tudo isso, assim, são questões que é para ser passado na educação fundamental nesses 9 anos, tá? O fortalecimento de vínculos, de família, ou seja, quando se fala dessa questão desse fortalecimento, a gente fala de valores e de princípios, que a escola também, embora ela ensine essa questão da leitura, do cálculo, mas também é necessário que ensine essa questão de valores, princípios, até mesmo aquilo que eu ensinei no começo, que eu falei no começo. Se uma criança ela não tiver valor e princípio, ela vai pegar a borracha do colega e não vai devolver. Ela vai ver o lápis do colega que caiu no chão, ela vai pegar aquele lápis e colocar no bolso, na mochila e não vai devolver. Entendeu? Ela vai, perdeu, achou. Então, assim, a escola também ela precisa ensinar isso, né? Que o que é do coleguinha é do coleguinha. Vai pegar e vai devolver. Essas coisas também é interessante. Deixa eu desligar esse microfone aqui, gente. Acho que é a Denise que está com o microfone ligado. Tá? Vamos ver se eu consigo. Acho que desligou. Não desligou. Boa noite. Boa noite, Boa noite, professora. Boa noite. Você quer falar alguma coisa? Professora, deixa eu falar alguma coisa, porque eu cheguei agora. Boa noite.
Aí eu cheguei agora, eu cheguei aqui na escola, sabe? Hum. Sim, a gente está na aula e já começou. Caso você, dentro da explicação, queira falar alguma coisa ou dizer que não entendeu, a gente explica, tá? Mas você precisa desligar o seu microfone agora e prestar atenção na aula, tá? Então, vamos lá. Então, é isso que eu falei, né? A escola também, ela cabe essa questão de ensinar também essa questão dos princípios e valores, sendo que isso, de fato, se dá mais na família. A família que tem essa função mais de ensinar essa questão de princípios e valores. É facultado ao sistema de ensino, né, desdobrar, deixa eu baixar mais ou menos como lá, desdobrar o ensino fundamental em ciclos, que aí a gente vai ver quais são esses ciclos, né? Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar um ensino fundamental de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação no processo de ensino de aprendizagem, observadas as normas dos respectivos sistemas de ensino. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, né? Assegurado às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Aqui tem muitos indígenas, né? E eu ministro aula para alguns indígenas. Eles têm, na aldeia deles, parece que até o 5º ano, se eu não me engano, não tenho certeza. Eles falaram que eles têm, a primeira educação deles é na língua deles, né? Eu acho que os indígenas que estão aqui, acho que vão me confirmar isso também. O primeiro contato, a primeira forma de educação é na língua deles, né? Na língua materna. Depois é que eles vão, né? Para a escola, aí que tem os ensinos, né? Que é a matemática, tudo. Né, mas todos têm esse direito, né, de também os ensinos serem ministrados na sua língua. O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação apenas, ou em situações emergenciais, que foi o exemplo que eu dei, que foi o Covid-19 que nos pegou de surpresa, né? E aí, assim, em situações emergenciais. O currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente conteúdos que tratem de direito das crianças e adolescentes, tendo como diretrizes as leis 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, observada a produção da distribuição de material didático adequado. Ou seja, eu não sei se onde vocês moram, as crianças, acho que quase em todo lugar, as crianças têm material didático, né? Perto da minha casa tem uma escola e lá eles recebem caderno, lápis, borracha, apontador, porque às vezes tem crianças, gente, né? Tem famílias que não têm condições de dar material, né, didático para os seus filhos. E assim, além disso, eles têm os livros, né? Que vem, os livros, as cartilhas, né, que eles precisam também estudar a língua de português, matemática, história, tudo, né, de graça. O artigo 33, né? O ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurando o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, verdades quaisquer de policetismo, né, que é, às vezes a gente tem essas indiferenças às religiões. Essa questão do ensino religioso, ela hoje está sendo bem vista, né, assim, bem questionada, na verdade, né? Em algumas escolas públicas já se tem
projetos e tudo para se tirar o ensino religioso das escolas. Algumas escolas nem tem mais, outras ainda tem. Mas lá atrás a gente viu sobre a questão de princípios e valores. Querendo ou não, a religião ela ainda reproduz essa questão de princípios e de valores, né? E quando eu estudei, né, tinha ensino religioso. Mas eu agora, atualmente, no estágio que eu vi, eu não vi nenhuma disciplina, né, de ensino religioso. Lembrando que algumas escolas têm. Também nós temos muitas escolas religiosas também, né, com nomes de santos, de padres e tal, e que essas escolas, por elas serem religiosas, né, elas tendem a ensinar um ensino religioso, né? Mas lembrando que muitas, tipo a sociologia também foi uma disciplina que foi bastante atingida, que foi para ser tirada de muitas escolas, né? A filosofia também. Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para as definições dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação da admissão dos professores. Né? Último ano. Os sistemas de ensinos ouvirão entidade civil, né, constituída pelas diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos religiosos. Né? A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetiva em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Então, né, vocês, futuros professores, se vocês ministrarem aula geralmente pela manhã ou à tarde, ficarão 4 horas, né, em sala de aula, lembrando que tem o intervalo do recreio, né, tem aquela coisa, e tudo isso, ou seja, os alunos entram em torno de 7h30, né, e saem 11 horas, 11h30, né, por aí. São muitas horas, né, dentro da sala de aula, mas com uma metodologia bastante dinâmica, né, fica de boa. São ressalvados os casos do ensino noturno e das formas alternativas de organização autorizadas nesta lei. Vamos ver. O ensino fundamental será administrado progressivamente em tempo integral, né, a critério do sistema de ensino. A gente vê que agora, atualmente, né, tem sido criada muitas escolas de tempos, né, de tempo integral. E que essas escolas, o aluno fica o dia todo, né? E que o pai tem o direito ou não de colocar só um período ou de deixar o tempo, o dia todo. Isso facilitou também para os pais de família, as mães que precisam trabalhar e que precisam deixar os seus filhos na escola. Só que essas escolas de tempo integral, elas precisam ter outra estrutura. Né? É outra estrutura. Em Araguaína, agora, eu fui lá, vi a inauguração de uma escola de tempo integral. É estrutura, né? É piscina, é local para crianças, às vezes, dormir, é colchonete, é salas climatizadas, é uma boa alimentação, porque é o dia todo, né? Então, assim, realmente não é toda a escola, agora a escola aqui vai ser de tempo integral. Não. Precisa adequar, eu preciso pensar, eu preciso ter toda uma estrutura, a criança precisa tomar banho, a criança precisa se higienizar, precisa dormir. Então, assim, é totalmente outra estrutura. Então, assim, gente, a nossa questão sobre as leis, eu trouxe mais ou menos até aqui, tá? Porque semana que vem a gente vai ver o restante dessas leis sobre o ensino fundamental e como elas funcionam e se, de fato, estão funcionando, né? Por hoje, a bibliografia que eu trouxe hoje foi o Plano Nacional de Educação, né, 2001, Paulo Freire, que é Educação e Conscientização, que é um livro ótimo, que se vocês puderem baixar em PDF, se eu baixar, vou colocar para vocês.
E Paulo Freire também, 1979, Educação e Mudança. Então, tudo o que eu falei hoje, dentro desses textos aqui, né, foram referenciados nesses autores. E eu gostaria de saber se vocês têm alguma coisa para colocar, alguma questão para colocar, se algo que foi falado vocês gostaram, ou se vocês têm alguma contribuição. A Lucélia levantou a mão, não sei se foi engano. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa, gente? Não, professor. Mas foi boa a aula. Muito boa mesmo. Eu não vou fazer chamada, tá? Porque eu vou ver vocês depois, quando eu estiver assistindo essa aula, né? E a gente vai ter que passar as atividades. Sobre a atividade, mas assim, eu creio que vocês tenham anotado alguma coisa sobre essa aula, porque, né, depois a gente vai fazer uma atividade respondendo umas perguntas em forma de texto, né? Quando eu passar o questionário, mas não é isso, não, o que for, alguma coisa tipo assim, Paulo Freire fala isso, aí você vai, não, ele só diz isso, não. Eu vou querer um questionário em forma de um texto dissertativo desenvolvendo uma questão, tá? É isso que a gente vai usar aqui na prática, a teoria de Paulo Freire. A gente não vai só ler e dizer isso, né? Mas a gente vai fazer um texto dissertativo discordando sobre a questão da educação e tal. Depois eu vou explicar direitinho. Gente, então, se alguém não tiver alguma contribuição, eu acho que a nossa próxima aula é dia 21, se eu não me engano, na próxima quinta-feira, né? E depois eu vou disponibilizar um slide lá para vocês no grupo, tá? Então, boa noite para vocês, obrigado pela presença. Até quinta-feira que vem, tá? Qualquer coisa, eu estou lá no grupo, mandei mensagem, tá? Tá bom, professora. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Carregado 2? Não. Ele carregou ontem à noite. Professor. Ah, não, tava bem, ó. Eu coloquei os dois aqui. Mas agora de tarde? Porque eu tinha levado com minha mãe de manhã. Ah, tu levou? Não, tô no... Não.